Fala, povo. Então, bom, fazer mais um videozinho aqui, aproveitar que eu tô parado aqui, tô esperando dar tempo aqui de trabalho. Deixa eu sair mais cedo, né, porque como tô de carro e aqui nem sempre tem lugar para estacionar, então é foda. Então, esse vídeo foi um rapaz que me pediu essa semana. Eu devo postar esse vídeo ainda amanhã ou depois. Mas o rapaz me pediu esse vídeo, me perguntando algumas coisas sobre a Legião. A primeira coisa que eu vou, só para poder falar aqui rapidinho, só para deixar claro, tá, gente? Os vídeos que eu faço sobre a Legião contando sobre a minha experiência particular e algumas coisas que alguns amigos que me falaram, tipo alguns colegas meus que estavam lá comigo, que estão até hoje. Tenho dois colegas meus que ainda estão lá, mas o que acontece? Então eu não falo nada que não tenha acontecido comigo ou que não tenha acontecido enquanto eu estive lá, ok? O que acontece? Para deixar bem claro, eu não sou legionário, não represento a Legião Estrangeira. Teve um rapaz aí um outro dia aí que me perguntou algumas coisas, aí foi falar, eu não sou legionário, não represento a Legião. O que eu falo foi a minha experiência quando eu estive lá, ok? Isso, só para deixar claro. Bom, vindo agora ao ponto que interessa, né? Que seria... o rapaz me perguntou se quem serviu o exército no Brasil conta pontos. Então, essa é uma pergunta é uma faca de dois gumes, né? Uma pergunta de duas vias. O que acontece? A experiência do Exército Brasileiro conta? Conta, sim, com certeza conta, mas isso conta para você e para quando você chega lá, você já tem a experiência de quartel. Então, isso conta, com certeza. Mas vai te ajudar? A não ser com a sua própria disciplina, com sua própria... como que eu posso dizer? Com o seu próprio dia a dia, vai te ajudar nesse ponto, mas não vai te ajudar para entrar, tá certo? Todo mundo tem direito por igual lá quando você chega. Se você chegar lá, um exemplo, você é do Exército Brasileiro, né? Vamos supor que você é do Comandos do Exército, no caso, foi do Comandos do Exército Brasileiro ou do Fuzileiro Naval, não importa, e chega lá com um cara que nunca fez o exército na vida, trabalhou no máximo, não importa, né? Trabalhou em alguma coisa que não tem nenhuma experiência. Se o cara chega lá, ele faz os testes bem feitos, os primeiros testes de avaliação, que quando você chega você já tem que fazer as barras e depois você vai fazer o psicotécnico, o médico, físico. Se o cara que nunca serviu o exército fizer todos esses testes e passar bem, ele entrará. Mas o cara que foi do fuzileiro, que foi do comandos e tal, não conseguir, ele vai estar fora. Entendeu? Ou seja, vai contar para você depois que você passou os testes, os primeiros testes, chegou na instrução, passou os testes, passou o tempo da instrução, normalmente 4, 5 meses, na instrução você passou ali, aí sim, na verdade na instrução você já vai ter um ponto a favor nesse caso. Mas com relação para cheguei lá, como eu era do exército e
e tal, e eles me deixaram entrar só porque... Não, isso não vai acontecer, tá certo? Experiência conta? Conta, mas você tem que fazer os testes como todo mundo. Não adianta chegar lá e só porque foi do exército, que foi o meu caso igual, ou que não foi do exército, achando que tem menos qualificações que outras pessoas. Não tem isso, tá certo? Então, essa foi a pergunta do rapaz aí. E muita gente me pergunta com relação a valor. Quanto custa e tal, em reais, para poder vir para cá. Ô, gente, isso não dá para falar, porque principalmente nessa época agora, o real tá descendo, subindo, cada dia tá um valor diferente. Então tem uma diferença com relação ao valor do euro e tal. Então não dá para falar a questão de valor. Tem que ver aí, isso é por vocês mesmo, ver aí questão de valor, porque aqui mais ou menos vocês vão pagar uns 60 euros de hotel, mais uns, dependendo do dia lá, tal, da passagem. É isso, não dá para falar valores. Valores é bem complicado de falar. Então, isso é vocês de verem aí, faz uns cálculos aí em euros e vocês vão conseguir. O que eu posso falar com relação é tipo, aqui, vou falar depois que chegou aqui, tá certo? Não vou colocar preço de passagem, porque preço de passagem pode variar aí de R$3.500 até R$10.000. Isso depende de quando vocês vão comprar. Eu fui para o Brasil agora mês passado não, em dezembro, voltei em janeiro. A passagem foi... Eu paguei 6 mil. Eu paguei R$6.000 na passagem. Porém, agora para agosto eu olhei, tava de 3.400. E quando eu comprei a minha também, tinha lá passagens lá de até R$10.000. Então, isso eu não estou falando eu estou falando de preço executivo, não estou falando de preço na classe econômica, não estou falando de preço, como é que fala? Na business, não. Estou falando de classe econômica. Eu viajo de classe econômica, então não tem essa não é por causa é simplesmente por causa de dia, de horário, de companhia aérea. Então, quanto a isso, é bem variante o preço. Bom, então não vou falar do valor da passagem, vou falar dos valores depois que vocês chegam aqui. O valor mínimo, suponhamos que você chega em Marseille, você vai sair do aeroporto e vai para o hotel já a pé. É 5 minutos do aeroporto. Então você sai do aeroporto de Marseille e vai para o hotel. O hotel, 60 euros. Vai contando aí. 60 euros de hotel. Você vai comer alguma coisa. Você pode ali, normalmente, como você vai pegar um hotel barato, não tem comida. Tem alguns pratos lá, algumas coisas esquentadas no micro-ondas. Quando eu fui no Ibis Budget, que é o preço o mais em conta que tinha, era tipo 8 euros um pratinho esquentado no micro-ondas lá, que é essas comidinhas prontas. Então vamos lá, você vai comer alguma coisa, você pode calcular aí uns 8 euros, mais uma coca, se você for tomar uma coca, alguma coisa, mais 2 euros. Então já foi para 70 euros no primeiro dia. Você só faz uma alimentação. No dia seguinte, eu aconselho vocês a saírem cedo já de Marseille para ir para Albany. Então, no dia seguinte, saiam cedo, mas tomem um cafezinho antes, porque vocês vão tomar um chá de cadeira. Então, nesse caso, o que vocês fazem? Tem um
posto, tá? Um posto de combustível que fica do lado do hotel em Marseille, um posto Total. Ele fica do lado do hotel em Marseille. Você vai nesse posto, toma um café da manhã, lá tem uns sanduíchezinhos feitos na hora. Tô falando isso de quando eu fui, deve ter a mesma coisa, não costuma mudar não. Aí você come um sanduíche desse lá, toma alguma coisa, um energético de preferência, e pronto. Isso vai ficar aí mais ou menos uns 10 euros também. Vai pro aeroporto, pega o ônibus. Esse ônibus custa 8 euros. Pegou esse ônibus, vai contando que eu já perdi a conta. 8 euros. Esse ônibus vai te deixar no centro de Marseille, na estação central. Na estação central você vai pegar um trem que vai te levar para Albany. Eu não estou muito lembrado do valor desse trem, mas eu acho que é mais ou menos isso também, uns 8 euros, no máximo 15. Pelo menos era, gente, eu não tenho certeza mais. Tem 4 anos que eu fiz isso, então não sei. Normalmente aqui não tem muita inflação, então normalmente o preço é igual. Foi para lá, chegou em Albany, o ônibus no centro de Albany é gratuito. Então você não vai pagar, você vai pegar o ônibus linha 4 e ele vai parar uns 100 metros de distância da Legião. Você anda mais uns 100 metros e chegou lá. Então o custo que você vai ter é até aí. Chegou no primeiro dia, entrou na Legião, acabou, você não tem custos mais, tá certo? Muita gente pergunta, e quanto eu tenho que pagar o hotel e tal? Não, você vai para a Legião, você vai para a caserna e fica. Então você já vai ficar lá já até você ser dispensado ou até você sair como legionário. E todo nesse tempo é por conta da Legião. Depois que você passou nos primeiros testes, é igual eu falei nos outros vídeos. Aí você vai passou, se tornou blue, você começa, era 40 euros por dia, tá certo? Isso quando eu fui, era 40 euros por dia. Você ganhava e depois você vai ganhando esses 40 euros aí até sair lá. Pelo menos eu ganhei até quando eu saí. Não sei, que eu saí na instrução. Não sei até quando lá, e depois que você vai se tornar um legionário, você vai mudar o preço já de cara. Eu acho que muda já vai mudar o preço, valores, mas não muda muito, porque depois o salário do legionário mesmo não é alto, o salário é baixo. Depois eu acho que tem alguns prêmios por missão, tá certo? Tipo, você vai fazer missão em outra cidade, em outro local, e eles te dão prêmios por isso. Mas aí já não vou entrar em detalhes quanto a isso, porque eu não sei, tá certo? Então, para evitar haters, para evitar conversinha, prefiro não. Eu até sei de colegas, de amigos que me contaram e tal, que falaram, mas o que eu vou fazer? Não vou falar porque eu prefiro assim, porque o que acontece? Quando eu vou falar por terceiros, eu já não sei mais. Então eu só vou falar o que aconteceu comigo, o que eu passei. Tá certo, galera? Então vou ficando por aqui. Esse foi só um esclarecimento mesmo, que alguma pessoal me perguntou aí e tal, com relação à experiência do Exército de Conta e com relação a valores. Com relação aos valores, o que eu posso falar são esses que eu gastei. Depois disso aí, vocês adicionam o valor da passagem. Porém, vocês não podem esquecer, para quem não viu, tem um vídeo lá no início, lá, que é o que você precisa para passar na Douane. Então, vocês fiquem espertos com isso, que vocês precisam pelo menos 70 euros por dia aqui para poder passar na Douane. E também, não venham contando apenas com que você vai passar na Legião e você vai ficar. Então, gente, não venham com pouco dinheiro, porque vocês podem passar necessidade aqui. E, como eu disse, eu falei para um rapaz aí, eu aconselho a comprar passagem para mais dias. Mas isso é assunto para um outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo aqui e tal,
falando aí com relação a esse tempo, quantos dias vocês compram com relação à passagem. Beleza, galera? Beijo no coração. Fui. Qualquer dúvida é só mandar aí no Instagram. Tem o meu Instagram aí, respondo todo mundo. Me manda mensagem com as dúvidas, que assim que der eu faço um vídeo e posto aí para todo mundo. E quem tiver dúvida sobre aqui, sobre a França, algo que eu saiba, vou estar aí sempre ajudando, fazendo o máximo que eu posso, tá certo? Quando eu não souber, eu falo que eu não sei, tá certo? É nóis e abraço.